Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Boa noite. aula sobre os espíritos ministradores do nosso universo. Vamos pedir a Deus, ao nosso Pai Universal, a Jesus, que nos ilumine nos entendimentos, né? Nos faça compreender mais os nossos irmãos, anjos serafins. Então, essa é a nossa aula 6, né? Do módulo avançado, e é sobre os espíritos ministradores do universo local. E os tópicos que nós veremos hoje são a origem dos serafins, a natureza angélica, os anjos não revelados, os mundos seráficos, o aperfeiçoamento seráfico, a organização seráfica, os querubins e sanubins, a evolução dos querubins e sanubins, as criaturas intermediárias, que também fazem parte, né, dessa ministração aos seres humanos. Então, nós vamos ver que nós vamos ficar, assim, bastante conhecedores, de um certo modo, da vida dos serafins, o que são, né, onde eles vivem, de onde vieram. Começar, né? Quem são esses ministradores do universo local? Então, o livro começa assim: que existem 3 ordens distintas de personalidades do Espírito Infinito. O impetuoso apóstolo tanto compreendeu isso que escreveu a respeito de Jesus, aquele que foi para o céu e que está à mão direita de Deus. Os anjos, autoridades e poderosos foram feitos súditos dele. Os anjos são os espíritos ministradores do tempo. As autoridades, as hostes mensageiras do espaço. E as poderosas, que eles dizem ali no texto da Bíblia, são as altas personalidades do Espírito Infinito. Então, isso já era de conhecimento, acredito que os apóstolos já tinham esse conhecimento, né? Jesus teve várias conversas com eles, e deve ter contado, e algo ficou, essa questão, né, dos anjos, e foi colocado ali. E agora nos é explicado no livro de Urântia com mais detalhes. Então, ali diz, como os supernafins no universo central e os seconafins no superuniverso, os serafins, junto com seus colaboradores, querubins e sanubins, constituem o corpo angélico de um universo local. Então, veja, nós temos no universo central, então, em Avona, nós temos os supernafins, então, eles agem lá, né? Trabalham lá em Avona. Os seconafins trabalham a nível de superuniverso, mais ali na central do nosso superuniverso, né, de Avona. E os serafins é aqui no nosso universo, né? Em cada universo, então, tem esses serafins que, junto com os querubins e os tanubins, são o corpo angélico de cada universo local, né? Todos os serafins são criados segundo um modelo bastante uniforme, de universo para universo, em todos os 7 superuniversos. Eles apresentam um mínimo de variações de todos os tipos de seres pessoais e espirituais. Então, são eles os mais próximos do modelo arquetípico. As suas várias ordens constituem o corpo dos ministros hábeis e comuns das criações locais. Então, agora vamos ver a origem dos serafins. Então, como expliquei, nós estávamos conversando anteriormente, que quando você vai buscar a imagem de um anjo, você sempre encontra a imagem com asas, porque o livro diz que aos seres humanos
foi dada a oportunidade a alguns seres humanos de verem os serafins de transporte, que nós vamos estudar na aula que vem. E os serafins de transporte, quando eles transportam uma personalidade, né, seja espiritual ou então morancial, quando eles partem do planeta, eles parecem que têm asa, que parecem seres com asas assim pertinho, voando. Não, Então, ficou, dá para ver bem, né? foi, então ficou essa imagem que passou de geração em geração e as pessoas ficaram achando que os anjos têm asas, né? E, de certa maneira, é até legal. Então, os serafins são criados pelo espírito materno. Estamos vendo a origem deles, de cada universo. E tem sido projetado em unidades de formações. 41.472 de uma só vez, desde a criação dos anjos modelos e de certos arquétipos angélicos, nos primeiros tempos de Neo. Então, eles são criados de uma só vez, né, nesse número ali, 41.472. O Filho Criador e a representação do Espírito Infinito no universo colaboram na criação de um número elevado de filhos e outras personalidades do universo. Segundo a complementação desse esforço unificado, o Filho engaja-se na criação dos filhos materiais, as primeiras criaturas sexuadas, enquanto o Espírito materno do universo, simultaneamente, engaja-se no seu esforço inicial e solitário de reprodução do espírito, Assim, tem começo a criação das hostes seráficas do universo local. Então, aqui, depois que eles criam, depois da criação dos seres em conjunto, tanto a ministra divina quanto com o Filho Criador, né? Depois, cada um faz a sua própria criação. Então, o Filho Criador, ele cria os Adões e as Evas, né? Os filhos materiais, ou seja, os Adões e as Evas. Isso ele faz sozinho. E a ministra divina, sozinha, ela cria ou dá à luz, né, as hostes seráficas do universo local. Então, ele só tem a mãe, né, vamos dizer. Essas ordens angélicas são projetadas na época em que se planeja a evolução das criaturas mortais volitivas. Quando se pensa nos seres humanos, né, que há seres, então já se faz a criação desses serafins. A criação dos serafins data do momento em que o espírito materno do universo alcança uma relativa personalidade, a qual não é ainda aquela de ministra coordenada mais recente do Filho, Criador-Mestre, mas sim a da ajudante inicial de criação do Filho Criador. Antes desse acontecimento, os serafins a serviço de Nébadon temporariamente eram emprestados de um universo vizinho. Isso é muito interessante, né? Então, existiam, para educar, vamos dizer assim, para a educação desses primeiros serafins, foram emprestados serafins de um universo vizinho. Na verdade, do universo de Avalon, foi emprestado esses serafins, para eles poderem ajudar os nossos serafins e educá-los para poder trabalhar no nosso universo. Os serafins, periodicamente, estão ainda sendo criados. O universo de Nébadon ainda continua em elaboração. O espírito materno do universo nunca cessa as suas atividades criativas,
em um universo em vias de crescimento e perfeccionamento. Então, é interessante, né, porque algumas criaturas já têm o número certo, mas os serafins estão sendo ainda criados, porque vão precisar de muitos, porque ainda tem muitos mundos e muitas criaturas ainda, nós não estamos nem na metade do potencial do nosso universo de 10 milhões de mundos. Nós temos aí 3 milhões e 800 mil, um pouquinho mais, de mundos habitados. Ainda falta bastante coisa. Agora nós vamos ver a natureza angélica. Os anjos não têm corpos materiais, mas são seres definidos, contínuos e discretos. São de natureza e origem espirituais. Embora invisíveis para os mortais, nós não podemos vê-los, eles percebem-vos enquanto ainda na carne, sem a ajuda de transformadores ou de conversores. Eles compreendem intelectualmente o modo de vida mortal e compartilham com os homens de todas as emoções e sentimentos não sensuais. Apreciam os vossos esforços na música, na arte e no humorismo verdadeiro, e têm grande prazer com isso. Conhecem plenamente as vossas lutas morais e dificuldades espirituais. Amam os seres humanos e apenas o bem pode resultar dos vossos esforços para compreendê-los e amá-los. Então, esses seres, né, nós não podemos vê-los, mas eles nos veem e eles não precisam de ajuda, porque vários seres espirituais precisam, às vezes nem com ajuda, né, eles conseguem ver os seres mortais. E eles não têm como ver seres assim, aqueles que vêm do paraíso, eles sentem a presença, mas eles não conseguem essa visão. Embora os serafins sejam seres muito afetuosos e compassivos, não são criaturas com emoções sexuadas. São muito como vós sereis nos mundos das mansões, aonde não ireis nem casar, nem ser dados em casamento, mas sereis como os anjos dos céus. Todos aqueles que forem considerados dignos de alcançar os mundos das mansões não mais casarão, nem serão dados em casamento, pois serão iguais a anjos. Contudo, ao referirmos às criaturas sexuadas, é do nosso costume falar desses seres de descendência direta do Pai e do Filho como filhos de Deus. Ao passo que nos referimos à progênie do Espírito como filhas, as filhas de Deus. Nos planetas sexuados, os anjos são, desse modo, mais comumente designados por pronomes femininos. Então, na verdade, nós deveríamos chamá-los de anjas, né, querubinas, serafinas, depois tem, desde lá do Espírito Infinito, né, todas deveriam, ou são mais comumente chamadas, designadas, né, mas daí vai do costume de cada um, né, não sei. Para ser mais fiel ao livro, quem sabe, não dizer elas, né, mas daí teria que dizer elas, as anjas, então fica assim meio bem diferente daquilo que nós costumamos falar, a gente sempre pensa em anjo como um ser masculino, né, e na verdade eles têm mais as características, vamos dizer assim, né, de seres femininos, não que sejam femininos, mas mais essa energia feminina. Os anjos não revelados. Numerosas ordens há de seres espirituais funcionando nos domínios do universo local.
e não serão reveladas aos mortais, porque não estão de nenhum modo relacionados ao plano evolucionário de ascensão do paraíso. Neste documento, a palavra anjo fica limitada propositalmente à designação das progênies seráficas e afins do espírito materno do universo, que tão amplamente se ocupam com a operação dos planos de sobrevivência dos mortais. Então, existem, nós vamos ver, outros anjos que não foram, assim, revelados, só foi revelado que existem, né? Mas eles não vão falar mais sobre eles, fala-se um pouco sobre a função deles no próximo capítulo, mas nesse fica bem, é mais um en passant. No universo local, outras 6 ordens de seres relacionados estão servindo. São os anjos não revelados. E esses não estão em nenhum modo específico ligados ao universo, às atividades pertinentes à ascensão ao paraíso dos universos locais. Esses 6 grupos de colaboradores angélicos nunca são chamados de serafins, então eles não são chamados. Nem nos referimos a eles como sendo espíritos ministradores. Essas personalidades estão inteiramente ocupadas com os assuntos administrativos e outros assuntos benévolos, funções que não são de nenhum modo relacionadas à carreira da progressão humana de perfeccionamento e ascensão material. Então, esses outros anjos, essas outras 6 ordens, né, de anjos, eles são mais pertencentes ao setor administrativo angélico. Agora vamos ver os mundos seráficos. Então, onde que esses anjos habitam? Quando não estão nos planetas. O nono grupo das 7 esferas primárias no circuito de Salvington é o de mundos dos serafins. Cada um desses mundos tem 6 satélites tributários, onde estão as escolas especiais que se dedicam a todas as fases de aperfeiçoamento seráfico. Embora os serafins tenham acesso a todos os 49 mundos desse grupo de esferas de Salvington, eles ocupam exclusivamente os mundos do primeiro agrupamento dessas 7 esferas. Os 6 agrupamentos restantes são ocupadas pelas 6 ordens de seus parceiros angélicos não revelados em Urântia. Cada um desses grupos mantém a sua sede central em um desses 6 mundos primários e realiza atividades especializadas nos 6 satélites tributários. Cada ordem angélica tem livre acesso a todos os mundos desses 7 grupos diferentes. Então, aqui nós temos Salvington, aqui no meio, né, a capital do nosso universo, e ao redor de Salvington, como já foi explicado na aula de Neemias, nas outras aulas, então, nós temos essas várias esferas, né, que eles, e uma delas, né, então, uma dessas aqui, não estou aqui com o meu, então, é a do mundo dos anjos, né, dos serafins, e desses outros anjos não revelados. Então, é uma dessas aqui, que são 49, né? Um desses círculos aqui é o nono. E daí, em uma só dessas esferas do nono círculo, estão os serafins. Esses mundos sedes centrais estão entre os reinos magníficos de Névoa. Os domínios seráficos são caracterizados tanto pela beleza quanto pela amplidão.
Neles, cada serafim tem um verdadeiro lar. Então, aqui, para mim, a figurinha ficou na frente, mas aqui diz que esse lar significa que 2 serafins vivem, né? Porque eles vivem aos pares. Então, em cada lar, vivem 2 serafins. Conquanto não sejam masculinos nem femininos, como são os filhos materiais de raças mortais, os serafins são negativos e positivos. A maioria dos compromissos requer os 2 anjos para realizar a tarefa. Quando não estiverem ligados em circuito, eles podem trabalhar a sós. Então, eles podem até trabalhar só, mas eles não podem estar ligados ao circuito. E quando permanecem estacionários, nenhum dos 2 requer o complemento do ser. Em geral, eles mantêm o mesmo complemento original do ser, mas não obrigatoriamente. Então, aqui, eles têm um complemento, né, o par, mas não obrigatoriamente é sempre o mesmo. Essas associações são necessárias primordialmente pela função. Eles não se caracterizam pela emoção sexual, ainda que eles sejam extremamente pessoais e verdadeiramente afetuosos. Além dos lares de designação, os serafins têm também sedes centrais de grupo, companhia, batalhão e unidade. E cada milênio reúne-se, quando todos se fazem presentes, de acordo com a época de sua criação. Uma reunião cada 1000 anos. Se um serafim assume responsabilidade que proíbam que ele se ausente do dever, ele alterna o atendimento com seu complemento, sendo substituído por um serafim em outra data de nascimento. Cada parceiro seráfico, desse modo, faz-se presente ao menos de 2 em 2 reuniões. Agora vamos ver o aperfeiçoamento seráfico. Os serafins, eles não são criados prontos, eles têm um aperfeiçoamento antes de trabalharem nos planetas e antes de serem guardiães. Os serafins passam o seu primeiro milênio como observadores não designados, em Salvington, e nos mundos escola interassociados. Então, durante 1000 anos, eles ficam em Salvington. E naqueles mundos ali que eu mostrei para vocês, nos mundos escola, né? O segundo milênio é passado nos mundos seráficos do circuito de Salvington. Então, no segundo milênio, eles passam pelos outros circuitos, para saber sobre tudo, né? A sua escola central de aperfeiçoamento atualmente é presidida pelos primeiros 100.000 serafins de Nébada. E à frente destes está o anjo original, ou primogênio deste universo local. O primeiro grupo de serafins criado em Nébado foi treinado por um corpo de 1000 serafins de Avalon. Subsequentemente, os nossos anjos aprenderam com os seus próprios companheiros mais experientes. Os Melquisedeques também têm uma grande participação na educação e aperfeiçoamento de todos os anjos do nosso universo local, serafins, querubins e sanubins. Então, eles são treinados pelos anjos mais experientes e também pelos Melquisedeques. Ao término desse período de aperfeiçoamento, nos mundos seráficos de Salvington, os serafins são mobilizados em grupos e unidades convencionais de organização angélica, sendo designados para uma das constelações. Então, terminou lá em Salvington, eles vão para as constelações, né, em unidades angélicas. Eles não são designados ainda como espíritos ministradores, ainda não são. Embora, em termos de aperfeiçoamento angélico, estejam já bem dentro da fase de pré-designação. Então, é bastante longo, né? Bastante longa
a preparação deles para serem anjos. Não é assim, nasceu anjo e já vai lá. Tem que se preparar. Os serafins são iniciados para serem espíritos de ministração, servindo como observadores nos mundos evolucionários mais baixos. Então, eles têm que, primeiro, observar. Eles vão observar como que é o trabalho, como é que é a vida naquele mundo lá, né? Após essa experiência, retornam aos mundos interassociados da sede central da constelação. Então, veja bem, eles vão lá, observam, ficam só como observadores e depois retornam para a constelação, para começarem os estudos avançados, prepararem-se para definitivamente para o serviço em algum sistema local em particular. Então, depois de observar que eles voltam para estudar ainda mais a constelação. Após essa educação geral, eles avançam para servir em algum dentre os sistemas locais. Então, veja bem, só então eles vão para os sistemas, porque nós temos ali o universo, depois temos cada constelação, e cada constelação nós temos os sistemas. Então, eles vão descendo e ali eles vão estudando, se aperfeiçoando. Nos mundos arquitetônicos interligados à capital de algum sistema de Nébado, os nossos serafins completam o seu aperfeiçoamento e são designados para as missões como espíritos ministradores do tempo. Então, vejam, eles passam por todo o circuito, né? Salvington, depois Edentia, que é a capital da constelação, depois vão ali um sistema, no caso Satânia, ali em Satânia eles passam pelos mundos das mansões ali, né, também ali eles têm, eles vão estudar, vão fazer o seu aperfeiçoamento ali, e depois que eles entram em missão. É bem longo. Uma vez que os serafins sejam assim designados, eles podem percorrer todo o Nébado, até mesmo o Orgon, por designação. Então, ali eles já estão formados, eles podem ir passar por todas as constelações, pelos sistemas, aonde forem designados. Né? O seu trabalho no universo não tem fronteiras, nem limitações. Encontram-se intimamente associados às criaturas materiais dos mundos e estão sempre a serviço das ordens menos elevadas de personalidades espirituais, fazendo contato entre tais seres do mundo espiritual e os mortais dos reinos materiais. Então, vejam, eles sempre estão ali ajudando os Adãos e as Evas, né? Sempre lembrando das criaturas materiais, são os Adãos e as Evas. E ali eles fazem essa ligação, né? Depois serviço de outras personalidades que são menos elevadas, ali espirituais, que são serafins, né? E fazendo esse contato entre nós, mortais, e essas outras personalidades aí espirituais. Agora vamos ver a organização seráfica, fenomenal. E aqui tem muita explicação do porquê Jesus falou em exército, em hostes angélicas e tal. O que é uma hoste angélica? Vamos ver aqui o que é um exército, né? De anjos, que já a gente fala também. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Após o segundo milênio de permanência nas sedes centrais seráficas, os serafins são organizados sob o comando de chefes, em grupos de 12. 12 pares, 24 serafins. E 12 desses grupos constituem uma companhia. São 144 pares ou 288 serafins. E é comandada por um líder. 12 companhias
sob um comandante, constitui um batalhão. Então, 1.728 pares ou 3.456 serafins. E 12 batalhões com um diretor. Formam uma unidade seráfica, 20.736 pares ou 41.472 indivíduos. Enquanto 12 unidades, sujeitos ao comando de um supervisor, constituem uma legião. E essa palavra legião a gente já conhecia, com 248.832 pares ou 497.664 indivíduos. Então, uma legião é quase 500.000 de anjos. Jesus aludiu a esse agrupamento de anjos naquela noite no jardim do Getsemane, quando disse: eu posso agora mesmo pedir a meu Pai, e ele me dará imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Mas quanto que são 12 legiões de anjos? Vamos ver. 12 legiões de anjos compreendem uma hoste, que tem 2.985.984 pares, ou 5.971.968 indivíduos. E 12 dessas hostes, 35.831.808 pares, ou 71.663.616 indivíduos, perfazem a maior organização operacional de serafins. É muito anjo, ou seja, um exército angélico. Um exército. Uma hoste seráfica é comandada por um arcanjo, ou por alguma outra personalidade de status coordenador. Então, veja, como eu expliquei anteriormente, o arcanjo, ele é criado, ele é filho da ministra divina e de Micael. Ele não é um serafim, ele é vamos dizer, um anjo que tem poderes ou maiores, vamos dizer assim, que os serafins. Tá? Enquanto os exércitos angélicos são dirigidos pelos brilhantes estrelas vespertinas ou por outros tenentes imediatos de Gabriel. E Gabriel é o comandante supremo dos exércitos dos céus, o dirigente executivo do soberano de Nébado, o Senhor Deus das hostes. Então, tudo que está aí entre aspas, né, são citações, na maioria das vezes, bíblicas, tá? Tudo isso já se sabia, e alguma coisa foi passada para nós na quarta revelação. Embora servindo sob a supervisão direta do Espírito Infinito, personalizado em Salvington, desde a auto-outorga de Micael em Urântia, os serafins e todas as outras ordens do universo local tornaram-se sujeitas à soberania do Filho Mestre. Então, como sempre, né, todos estão ali sob o comando de Micael em última análise. Quando Micael nasceu na carne, em Urântia, foi transmitida a teledifusão do superuniverso a todo Nébado, a qual proclamou, e que os anjos o adorem. Todas as espécies de anjos estão sujeitas à soberania dele. São uma parte do grupo que foi denominado os seus anjos poderosos. Então, agora vamos ver o auxiliar dos serafins, que são os querubins e os sanubins. Bom, se tiverem alguma pergunta, daí a gente pode fazer no final, tá? Guardem a pergunta, escrevam aí ou coloquem no chat, né? Para depois a gente lembrar, tá? Então, agora vamos ver os querubins e os sanubins. Em todos os dons essenciais, os querubins e os sanubins são semelhantes aos serafins. Eles têm a mesma origem, mas nem sempre o mesmo destino.
São espantosamente inteligentes, maravilhosamente eficientes, afetuosos de modo tocante e quase humano. Formam a mais baixa ordem de anjos. Daí estarem mais próximos dos tipos de seres humanos, que mais progrediram nos mundos evolucionários. O querubim e o sanubim são inerentemente ligados e funcionalmente unidos. Um é uma personalidade de energia positiva e o outro de energia negativa. O anjo defletor destro, ou positivamente carregado, é o querubim. E o senhor, ou a personalidade controladora. Desculpe, ele é o senhor e é a personalidade controladora, querubim. O anjo defletor canhoto, ou negativamente carregado, é o sanubim, o complemento do ser. Cada tipo de anjo é muito limitado quando funciona a sós, daí servirem costumeiramente aos pares. Quando servem independentemente dos seus diretores seráficos, ficam mais do que nunca dependentes do contato mútuo e sempre funcionam juntos. Então, aqui, quando eles não estão com os serafins, né, aí que eles têm que funcionar juntos. Eles não podem funcionar separados, sem os serafins. Os querubins e sanubins são ajudantes fiéis e eficientes dos ministros seráficos. E todas as 7 ordens de serafins são providas desses ajudantes subordinados. Os querubins e sanubins servem durante idades nessa função, mas não acompanham os serafins em compromissos além dos confins do universo local. Então, os serafins já são mais livres, né, para ir para outros universos, ou para ali onde quiserem dentro do superuniverso. Mas os querubins e os sanubins, eles só podem permanecer aqui. Eles não podem, no nosso universo. Não podem sair daqui. Os querubins e os sanubins são trabalhadores espirituais na rotina, nos mundos individuais dos sistemas. Num compromisso não pessoal e em uma emergência, podem servir no lugar de um par seráfico, mas nunca atuam nem temporariamente como anjos da guarda dos seres humanos. Esse é um privilégio exclusivamente seráfico. Então, eles não têm essa função, nem podem ter, né? O privilégio de ser anjo da guarda é só dos serafins. Mas eles têm uma evolução também. Então, vamos ver qual é a evolução dos querubins e dos sanubins. Inúmeras e amplas vias de serviço e avanço estão abertas aos querubins e sanubins, levando-os a um engrandecimento de status que pode ser ainda mais ampliado pelo abraço da ministra divina. Existem 3 grandes classes de querubins e sanubins, no que diz respeito ao potencial evolucionário. Então, nós temos aqui os candidatos à ascensão. Estes seres são, por natureza, candidatos ao status seráfico. Então, eles podem se tornar serafins. Os querubins e os sanubins dessa ordem são brilhantes, ainda que não sejam iguais aos serafins, por dom inerente. Mas, por aplicação e experiência, é-lhes possível alcançar a condição seráfica plena. Então, eles têm esse potencial de se tornarem um dia serafins. Os querubins de fase intermediária. Os querubins e sanubins não são todos iguais em potencial de ascensão, e são os seres inerentemente limitados das criações angélicas. A maior parte deles permanecerá como querubim e sanubim, embora os indivíduos mais dotados possam alcançar a realização do serviço seráfico limitados.
E o número 3 são os querubins moronciais, essas quartas criaturas das ordens angélicas, sempre retêm as suas características quase materiais. Eles continuarão como querubins e sanubins, junto com uma maioria dos seus irmãos, na fase intermediária, dependendo da factualização completa do Ser Supremo. Então, aqui depende da factualização, né, do Ser Supremo. Enquanto educadores do mundo das mansões, os querubins e os sanubins, já abraçados, houverem servido por muito tempo nas esferas moronciais, do ponto mais baixo até o mais alto, e quando seu corpo em Salvington estiver com excesso do pessoal executado, o brilhante estrela matutino convoca esses servidores fiéis das criaturas do tempo para aparecerem diante de sua presença. Então, eles que se fazem bem, né, se sobressaem, então, são chamados pelo brilhante estrela vespertino. Deve ser emocionante. Daí, o juramento da transformação da personalidade é ministrado. E logo após, em grupos de 7.000, esses querubins e sanubins avançados e veteranos são reabraçados pelo espírito materno do universo. Desse segundo abraço, eles emergem como serafins completos. Daí em diante, a carreira plena e completa de um serafim, com todas as suas possibilidades de alcançar o paraíso, é aberta para esses querubins e sanubins renascidos. Tais anjos podem ser designados como guardiães do destino de algum ser mortal e, se o pupilo mortal alcançar a sobrevivência, eles tornam-se elegíveis para avançar até o paraíso, né? Não posso ver. Fora para mim. E agora vamos ver as criaturas intermediárias, que aqui entram também, porque elas ministram os seres humanos e alguns seres, né, escolhidos. Então, vamos ver aqui. As criaturas intermediárias, seres intermediários, ou simplesmente intermediários, têm uma classificação tríplice, são colocadas apropriadamente ao lado dos filhos ascendentes de Deus. Encontram-se factualmente agrupadas com as ordens de cidadania permanente e, ao mesmo tempo, estão funcionalmente consideradas junto com os espíritos ministradores do tempo por causa da sua ligação íntima e efetiva com as hostes angélicas no trabalho de servir ao homem imortal nos mundos individuais do espaço. Então, eles junto com os serafins, eles servem aos seres humanos, né? Aos planetas. Essas criaturas singulares aparecem na maioria dos mundos habitados e são sempre encontradas nos planetas decimais, ou de vida experimental, como Urântia. Tais criaturas intermediárias podem ser de dois tipos, a primária e a secundária, e surgem pelas seguintes técnicas. Então, nós já vimos esse assunto, e aqui eu só vou revisar, né? Para quem ainda não lembra, ou nunca viu, mas está nesse documento, faz parte, né, do documento. Então, nós temos as intermediárias primárias, que é o grupo mais espiritual, e ela constitui uma ordem de seres, de um certo modo, padronizada, que que deriva dos mortais ascendentes modificados do grupo de assessores do príncipe planetário. Ou seja, as primárias são filhas, ou derivam, né, como diz aqui, dos assessores do príncipe. O número de criaturas intermediárias primárias é sempre de 50.000.
e nenhum planeta que desfruta da administração delas tem um grupo maior, 50 mil o máximo. E o número 2, as intermediárias secundárias, que é o grupo mais material dessas criaturas. Então, o outro é mais espiritual e essa é mais material. Varia grandemente em número nos diferentes mundos, e embora a média seja cerca de 50 mil, derivam de variadas maneiras dos elevadores biológicos planetários, os Adãos e Evas, ou da sua progenie imediata. Então, tanto eles podem vir dos Adãos e Evas, né, esses intermediários, ou dos filhos dos filhos materiais, dos filhos de Adão e Eva. Aqui em Urântia foi dos filhos, né? Do filho, de um dos filhos. Há nada menos do que 24 técnicas diferentes envolvidas na produção dessas criaturas intermediárias secundárias, nos mundos evolucionários do espaço. O modo de origem desse grupo em Urântia foi inusitado e extraordinário. Então, aqui, acho que como é um planeta decimal, um planeta experiencial, tem essas 24 técnicas, né, diferentes na produção desses seres, mas aqui foi inusitado e extraordinário, assim eles falam, né? Interessante isso. Foi diferente, outra característica, outra diferença, né, que tem aqui no nosso planeta, que é experiencial. Nenhum desses dois grupos é um acidente evolucionário. Ambos constituem-se em elementos essenciais aos planos pré-determinados do arquiteto do universo. E o seu aparecimento nos mundos em evolução e na conjuntura oportuna é feito de acordo com os projetos originais e planos de desenvolvimento dos portadores da vida supervisores. Então, eles estão todos no projeto, né? Projeto tanto dos arquitetos do universo, quanto dos portadores da vida. Lógico, os portadores da vida, eles obedecem, né, o modelo dos arquitetos do universo. As intermediárias permanecem por longos períodos em um mundo habitado, porém, conservando-se fiéis à sua missão. Elas serão finalmente, com toda certeza, reconhecidas pelo seu serviço durante toda uma idade, de manter a soberania do Filho Criador, e serão devidamente recompensadas pela ministração paciente aos mortais materiais dos mundos do tempo e do espaço. Mais cedo ou mais tarde, todas as intermediárias de mérito serão admitidas nas fileiras dos filhos ascendentes de Deus e finalmente e devidamente iniciadas na longa aventura da ascensão ao paraíso, em companhia daqueles mesmos mortais de origem animal, os seus irmãos da terra, a quem elas guardam com tanto zelo e a quem tão efetivamente serviram durante a sua longa permanência planetária. Então, elas também vão seguir a carreira para ascensão ao paraíso. É muito legal. As fiéis, né, estão aqui ainda, servindo aos mortais. Então, aqui, ó, esse documento, né, ele foi apresentado por Melquisedeque, atuando a pedido do comandante das hostes seráficas de Nébula. Então, muito obrigada. E está aberta as perguntas, comentários. Obrigada, Lilian. Obrigada. Lília, você falou de satélites tributários, aonde os
os anjos são treinados, certo? Isso. E, e o que seria esse satélite tributário? E também tem uma outra pergunta sobre as atividades criativas da mãe, Da ministra divina. da ministra divina. Que atividades criativas é essa? É só É, gerar? Ou é ela tem... gerar, É só é, gerar? ali no texto, né, eu entendi como só gerar as atividades criativas dos serafins, que nunca cessa, né? Imagina, ela está sempre gerando anjos. Não, mas assim, aí eu estou falando da mãe divina, não estou falando dos serafins, né? Não, A mas mãe ela é a mãe. divina, ela tem várias, eu entendi assim, que ela tem várias atividades criativas, várias. Ah, sim. Tá, mas ali ela não cessa de criar no sentido os serafins, eu entendi no texto, né? Ela não cessa de ali, mas ela tem outras funções também, né? Mas acredito que ainda ela está dando luz, né, nos serafins, aos serafins, está criando. Os planetas, os satélites tributários, são os satélites que ficam ao redor de cada satélite de Nébado. Então, tem o satélite e tem os satélites tributários, que é aquele desenho que eu mostrei, né? Ao redor de cada satélite tem os mundos, os satélites que eles falam, né? Que ficam ao redor ali. É porque tributário, tributo, né? Tem Pois é, alguma coisa a ver? Tributário, tributo? não sei por que eles colocam essa palavra tributário. Não procurei, né? Mas se você tributa no sentido de, eu acho que eles devem obediência a Salvington, né? Eles estão ligados a Salvington, nesse sentido. Tá, e a última, Lívia? As criaturas intermediárias, elas podem sair do planeta na hora que elas quiserem? Não, eles dizem que as criaturas intermediárias, elas são os verdadeiros Criaturas. habitantes do planeta, elas não podem sair. Ah, são habitantes permanentes. Isso, que eles Ah, vão ficar até o planeta se tornar luz e vida. Então, daí eles vão poder ser dispensados, né? ah, Para continuar evoluindo até o paraíso, como nós. ok, obrigada, Lívia. Nada. Henrique, Ups, Foi. opa, foi. Pô, legal, Lilian, a aula, hein? Eu só estou levantando a mão aqui para falar um pouco desse satélite tributário aí, porque Ah, tá. a gente tem o hábito de utilizar tributário para impostos, né? Eu não sei como está escrito em inglês lá, mas pode ser que seja mesmo tributário. Mas eu entendo que nesse caso aí o sentido é que o tributo desses satélites é se dedicarem a essa função, eles têm essa obrigação, se tributarem no sentido de ter esse dever, de ter essa função, né, Sim. especificamente. Então, acho que é isso aí, não tem nada a ver com os impostos, claro. Mais uma vez, Miriam, obrigado. Nada. quem mais, pessoal? O Aélio tá quietinho. Será que ele não anotou nenhuma pergunta? São muitas informações, assim, né? E é bastante interessante, eu achei bem legal a gente poder se aprofundar, assim como a gente está se aprofundando com os supernafins, com os sequanafins, né?
lá do Paraíso, lá de Avona. Então, é muito legal você saber, assim, as funções dos anjos, porque quando a gente lê na primeira vez, você leu, passa, assim, né, mas você não vai, assim, quando você lê, ou vai preparar a aula, ou lê essa segunda vez, você vê que tem mais informações, mas são muitas informações, né? Então, não é que você consegue, você tem que ler ali para você ali, então, comentar alguma coisa, porque cada frase é uma informação importante, né? Para você colocar ali as pessoas, para aprender. Diga, Isabela. Tem quantos anjos, você conseguiu identificar quantos anjos nós temos hoje no planeta em ação? Não, eles não falam quantos anjos que a gente tem, né? Mas a gente, ali que nós temos aqui no planeta, não dá para saber, assim, porque nós temos 8 bilhões de pessoas, mas não é que nós tenhamos 8 bilhões ou 16 bilhões de anjos, não dá para saber, porque senão cada um teria um anjo guardião, né? Nós estamos nessa fase ainda, e cada um ter um anjo, creio eu, né? A gente não está nessa fase de ter um anjo guardião. Mas eu acho que tem gente, muitas pessoas já têm anjo guardião, acredito. Né? Pelo menos uma boa parte da humanidade já tem anjo guardião. Eu acho, não sei, né? E eu, às vezes, penso que o nosso anjo é o mesmo, sabe? Eu penso assim, isso sei, uma intuição que eu tenho. O nosso anjo, quando a gente se reúne, por exemplo, nós que conhecemos o livro de Urântia, estamos aqui estudando, a impressão que eu tenho é o nosso anjo é o mesmo, porque eles fazem isso. Eles unem as pessoas, num dado momento o livro diz, eu acho que vai ser na aula da Sueli, que eles unem as pessoas fazem por interesse, assim, sabe? Então... Então, assim, aquele grupo que estão reunidos por afinidade, caíram Isso, por aqui afinidade. do nada. Eu caí aqui do nada, ninguém me indicou nada. O livro também apareceu na minha máquina, ninguém me indicou. Então, isso você está dizendo que isso é serviço deles, atividades deles. Porque tem uma parte do livro que eles falam, que eles unem as pessoas, assim, por interesses, sabe, para que o trabalho seja mais, não sei se nos mundos das mações, né, mas eu acho que aqui também eles fazem a mesma coisa, porque, não sei, a gente descobre essas coisas assim, né, e fica tão feliz, não sei, né, e acho que é função deles também, sabe, eles têm interesse, ainda mais o livro de Urântia, né, que é a quinta revelação, e, nossa, é uma gratidão imensa, tanto para eles, quanto para os intermediários, seres intermediários que foram os responsáveis, né, eles viram a necessidade que nós tínhamos de ter uma nova revelação, que estava todo mundo confuso, e veio, graças a Deus. Obrigada, Lília. Oi, Lília. Hélio? Tá bom. Desculpa. César, você quer falar? Eu aguardo, falo depois. Não, eu só queria César. saber, desculpa aí, sobre essas criaturas intermediárias secundárias, as leais, que são 1111. Isso. Onde elas atuam normalmente? Elas atuam aonde? Então, elas, a gente não sabe especificamente, elas ajudam os seres humanos, né, juntamente com as intermediárias primárias, porque agora elas fazem o corpo unido, elas trabalham juntas, sabe? E, então, elas trabalham para o desenvolvimento do planeta, elas querem que o planeta chegue logo à luz e vida, né, porque afinal, elas querem ser liberadas. É um total de 1111.
faz 500 mil, as primárias faz 500 mil anos que estão no planeta, né? As secundárias faz 40 mil anos, quase 40 mil anos que estão no planeta aí, na batalha para que os seres humanos evoluam. Então, elas têm todo esse empenho, tem todo um trabalho, né, para que os seres humanos consigam evoluir espiritualmente, que essa é a missão, né? Eu falei das secundárias, as leais, as leais que são um total de 1.111. 111, isso mesmo. As leais, e essas leais, você veja, né, porque muitas elas elas foram atrás da rebelião, né? Rebelião, não aderiram à rebelião, exato. Eu acho que as leais são 10.992 criaturas entre as primárias total, e as secundárias. Isso, Isso, total. Uhum. Ele está falando que é interessante esse número, eu também guardei 1.111 das secundárias, 1.111 das secundárias. E é interessante, né? Elas trabalham incessantemente pela evolução do planeta. Obrigado. A Eli. Boa noite a todos, bom vê-los. Boa noite, eu confesso que eu não vi a palestra toda, eu fui fazer outra coisa. Quem sabe você tenha falado disso, mas eu vou perguntar a si mesmo, e você tem a oportunidade de falar novamente. Eu sei que você é cristã, da fé católica, e a Bíblia faz menção ao tempo da rebelião, quando Satanás e seus anjos rebeldes, segundo a Bíblia, vieram para a Terra. Sabemos que o livro Durante não diz que seja assim, mas vamos partir daí. Meu interesse é esse, de curiosidade. E que esses anjos se encantaram com a beleza das nativas e tiveram filhos com essas nativas. E eles tiveram como descendentes gigantes, nefelins. O que você pode acrescentar ou esclarecer a respeito disso? Esses anjos, a rigor, não tinham sexualidade ou não tinham genitália, e de repente vieram para cá e foram reproduzindo. O que se fala sobre isso? Qual é a conexão? Como harmonizar isso tudo? Ou é um monte de bobagem que está na Bíblia? Na Bíblia, eu não sei exatamente se fala anjos, né? Os anjos se casaram. São anjos, isso eu posso afirmar, são anjos. Certo. Então, tá. Eu afirmo. Então, é uma interpretação errônea, né? Porque quem se casou foram os assessores do príncipe, não eram anjos, mas seres modificados, né? Eles não eram seres mortais que vieram de outros, mas eram assessores do príncipe. Seres mortais que vieram de outros planetas e se encarnaram aqui, entre aspas, né? E estavam ajudando os seres humanos a evoluir e se rebelaram, então foram casar com essas mortais. Não foram anjos, mas foram os assessores rebeldes. E deram origem daí a essas criaturas, a esses seres, né, diferenciados aí, que tinham alguns poderes. E foram ditos como heróis, não sei o que e tal. Mas, na realidade, os nuditas depois formaram uma grande nação. Não tem harmonia com a Bíblia, isso mesmo. Não vai. Obrigada. Mas Lília, não são os humanos e os elevadores biológicos, Adão e Eva, que podem procriar? Procriar os intermédios, o quê? Ter seres, assim? Gerar, igual a gente, gerar seres. Sim, mas os assessores do príncipe lá, eles se tornaram humanos depois, porque eles não tinham mais e dizem que eles saíram assim, não posso ser que eu esteja errada, mas pelo que eu entendi, eles saíram ali da Dalamátia, né, que era a cidade do príncipe, e se casaram com mortais.
E dali que deu origem a essas criaturas diferenciadas, porque eles não tinham mais a árvore da vida. Então, eles se tornaram seres mortais também, e logo morreram dali, alguns anos morreram. Mas essa nação, depois nodita, né, que dizem, ela se transformou num povo que ajudou na evolução, inclusive na construção do Éden, né? Essa história que conta ali, né? O Aélio colocou alguma coisa ali da Bíblia. Uma história muito antiga, né? Não tinha como passar assim, sem alguma modificação durante milênios e mais milênios. Milhares de milênios. Né? 200 mil anos não é brincadeira. Sobre essa questão dos intermediários e anjos, uma vez eu estava lendo, e eu não consigo lembrar onde que eu vi, sobre, por exemplo, essas luzes que a gente vê, ou que alguns veem, né? Sim. Né, no céu, que de repente elas estão em grupo, daí de repente elas ficam maiores, desaparecem, se apagam, e de repente pega uma velocidade incrível assim. Que não seriam, por exemplo, essas navezinhas que falam que é no formato prato, mas eles são essas luzes. E no livro dizia que essas luzes, na verdade, são os anjos do Senhor, dos quais a Bíblia cristã, no caso, se refere. E eles teriam assim o poder, a capacidade de fazer um mapeamento de como está aquela região, de como estão, não sei, mas eu achei interessante porque quando fala da estrela de Belém, na verdade houve uma constelação sim tal, mas eu fico pensando se não é um anjo desse do Senhor, do quais eles ouviram um canto de glória, etc., que é a luz que guia, né? Mas eu não sei, eu fico às vezes pensando assim, porque a gente não tem, né, uma explicação, nunca ninguém conseguiu captar isso, mas é um mistério, né? É verdade. E às vezes eu já vi muita luz âmbar no céu. Eu acho que algumas pessoas têm capacidade para ver alguma coisa, ou vêm por acaso, né? Porque os anjos, a chegada é ao meio-dia, a partida é à meia-noite. Fiquem de olho à meia-noite. A meia-noite da onde, eu não sei, né? Mas deve ser a meia-noite desse ponto, tem um ponto específico de energia na Terra, né, no planeta, que a gente não sabe qual é, mas é dali que eles partem. Então, uma dessas pessoas, alguém vê, né? Eles indo rapidamente. E também tem a questão dos intermediários, porque os intermediários, eles tem alguns que são mais materiais, os secundários, e eles devem ter também como que eles se locomovem, né, tudo isso não tem no livro. Eles podem ter uma tecnologia que também pode ser um avistamento dessas luzes no céu, que a gente vê, né? Pode ser. E agora, os nossos olhos, porque anteriormente a gente se voltava mais para o trabalho da Terra, não tinha muito tempo de ficar olhando estrelas. E hoje em dia as pessoas estão olhando mais para o alto e vendo mais coisas até inexplicáveis, que pode até ser os seres intermediários, por exemplo,
se locomovendo, né, a uma grande velocidade. Há quem diga que eles têm, que eles podem ter até naves, né, naves para se locomovendo, sei. Então, pode ser eles. Com relação à estrela de Belém, o livro Durante ele narra, explica, né, o que aconteceu, que diz que a lenda da estrela de Belém ela surgiu porque naquela época, próximo ao nascimento de Jesus, ocorreu uma conjunção entre Saturno e Júpiter e a constelação de Peixes, e aí tudo isso brilhou muito forte no céu, né? Porque uniu a força dessas luzes aí no céu, que a gente vê planetas, parece estrela, né? Mas é o reflexo do Sol. Então a gente vê esses reflexos e pensa que é estrela. E aí eles estavam alinhados, então apareceu como se fosse uma grande estrela no céu. E deu origem à lenda da estrela de Belém. E o livro deixa claro que os serafins cantaram louvores, né, no céu de Urântia, no nascimento de Jesus, mas nenhum ser humano viu ou ouviu esse evento. Mas Jesus deve ter contado, né, para alguém, porque é tradição, né, que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Então, e quem que pode ter contado esse fato para quem? Só Jesus mesmo, né? Porque ele, de certa maneira, sabia de tudo que aconteceu, né? Depois, o que você acha, Nelis? Eu acho que o livro diz que durante os 19 séculos antes da vinda de Jesus, o Melquisedeque, Maquiventa Melquisedeque, ele alimentava os profetas, os videntes, com essas informações, né, celestiais. Então, eu creio que muitos outros profetas surgiram depois de Jesus também, que poderiam ter acesso a essas informações, talvez, porque tem muita coisa que ficou registrada que não tinha sido vista pelos humanos, né, pelas pessoas. Como essa história que a Bíblia fala que os anjos cantaram sobre a manjedoura, né? Então, isso. Assim, alguém registrou isso porque ouviu de alguma fonte do alto, né? De alguma forma. Pois é, isso que eu queria. Mas será que, por exemplo, o próprio Jesus não pode ter contado? Bom, mas ele era bebê, né? Ele contou, ele ouviu alguém falar também. Mas depois ele sabia. Ou depois de ter se tornado Micael, né? Que daí ele assume a mente do Filho Criador. Depois ele também. Depois dele do batismo, né? Depois dele saber de toda dele ter se conscientizado de tudo, né? Ele sabia tudo, na realidade. Mas alguém soprou no ouvido de alguém que os anjos cantaram, e a gente, até hoje, a gente tem essa tradição do Natal, tem vários cantos que falam sobre essa alegria, né, dos anjos. Já com relação ao fenômeno OVNI, o livro Durante não menciona, né, não fala sobre isso, mas eu tenho uma teoria, uma opinião pessoal, que considerando que no passado as criaturas intermediárias elas interagiam diretamente com os humanos, né? Interagiram, por exemplo, com Adão e Eva e sua família, era uma coisa corriqueira, a meu ver, com Van e Amadon. Então, eles trabalhavam, era uma equipe. Tinha a equipe dos materiais, os intermediários e os espirituais. Então, ali você tinha toda uma equipe trabalhando pelo planeta. Com a chegada do príncipe planetário, tinha o próprio Caligastia, os anjos, tinha os 100 assessores e tinha as criaturas intermediárias, todos trabalhando em equipe. Com a rebelião, muito disso se perdeu, né? Virou um caos, mas depois as criaturas intermediárias se uniram num único grupo e continuam fazendo esse trabalho. Só que hoje parece que eles fazem um trabalho assim muito oculto, né? Oculto aos nossos olhos.
É o que dá a entender. A gente não costuma ver criaturas intermediárias por aí, né? Eu não vejo se elas... Eu nunca vi, pelo menos. Mas a gente vê tantos relatos de aparições e de situações assim, que são aparentemente sobrenaturais, e que as pessoas ou atribuem ao fenômeno OVNI, ou atribuem ao fenômeno espiritual. Ou acredita que é um espírito de alguém, ou que é um santo, uma santa, ou a aparição de algum, né, de algum santo, ou de algum fenômeno extraterrestre. Mas a gente tem que considerar que as criaturas intermediárias que estão aqui estão trabalhando. E eu entendo que, de acordo com a humanidade fosse familiarizando com eles novamente, com essa realidade, e que a presença deles não cause mais algum choque ou susto, alguma coisa assim, seria muito mais proveitoso, né? Que as pessoas boas do planeta, os líderes bons, aqueles que pensam no bem do mundo, que pensam na evolução do mundo como um todo, pudesse contar com a ajuda dessas criaturas intermediárias. E a gente não sabe quando isso voltará a acontecer. Será que a gente vai ter que esperar a vinda de um Melquisedeque encarnado, ou de um filho magisterial, ou de um casal Adão e Eva, ou da volta de Jesus? Será que vai ter que acontecer isso para que eles voltem a atuar mais, assim, às claras, por assim dizer, junto com as raças humanas, ou isso nunca vai voltar a acontecer? Então, quando eu me faço essas perguntas, eu fico pensando, será que esses fenômenos não seria uma maneira delas irem aos poucos se tornando mais conhecidas e fazendo parte do senso comum, do conhecimento geral, da cultura das raças, a ponto de um dia eles poderem se revelar? Muita gente espera hoje, ansiosamente, assim, o dia que os ETs vão chegar e vão se apresentar e vão falar, nós viemos de tal planeta e tal. Será que quando isso acontecer não será, na verdade, uma aparição pública das criaturas intermediárias? Será que quando, sei lá, pelo menos 70% da humanidade conhecer o livro de Urântia, saber acerca delas e ter uma noção do que elas fazem, será que isso não pode acontecer? E aí eu fico me perguntando, talvez esses crop circles, esses fenômenos no céu, tudo isso seja uma reaproximação e uma exposição, assim, gradativa, para que um dia eles se apresentem claramente. Mas isso são conjecturas minhas, o livro não fala sobre isso. Mas em algum momento eu acredito sim que elas voltarão a agir mais diretamente, né? A gente vê muitos relatos de, por exemplo, em situações de guerra em que foi apertada a bomba, né, fizeram lá a manobra para enviar um míssil, uma bomba atômica, e o sistema falha, como se alguém fosse lá e desligasse isso. Talvez a gente não esteja tão entregue à sorte desses governantes civis e a gente tenha alguém nos protegendo de alguma forma. Pelo menos a gente sempre pede proteção, né? Proteção mesmo, livrai-nos do mal. Eu não sei o livro de Urântia, mas eu estava lendo uns relatórios da NASA. Na Suméria, eles viviam no meio do povo. Só que os que estavam lá, é parecido conosco. Tinha raiva, tinha isso, tem aquilo. Ficava irritado, colocou bomba no Oriente Médio, por isso que o Oriente Médio é desse jeito. Enfim, para mim, eles eram os gigantes. Esses gigantes que tiveram filhos aqui. E por que eles se ausentaram do nosso meio, sendo que eles viviam? Os faraós, tudo indica que eram eles. Eles tinham, em média, de 7,5 metros, a média era 4,5. Aquelas figuras pequenininhas, que é do joelho para baixo do faraó, éramos nós. Então, assim, por que eles se ausentaram? E por que eles não se mostram? E outra coisa, esse monte de OVNIs que estão aparecendo na Ucrânia e mesmo aí no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, né?
Não seriam eles? Agora eu não sei porque que eles não se mostram. Então, como o Neemias falou, eu acho que eles estão, vamos dizer assim, preparando a população, né, vendo qual é o melhor momento de ter o contato e tal. E tem outra coisa, assim, que sempre me intrigou, que foram as aparições marianas. As aparições marianas. Porque o povo católico, ele é muito, assim, crente nessas aparições, né? E as aparições marianas, as aparições de Maria, tanto de Maria quanto de Jesus, eles sempre têm a mesma mensagem: arrependimento e conversão. Conversão e amor a Jesus. Ele fala muito nisso. Amor a Jesus, amor a Maria. Então, pode ser também que as criaturas intermediárias estejam passando essa mensagem, porque agora também tem mensagens assim que dizem, né, algumas pessoas dizem que recebem essas mensagens, e essas mensagens têm sempre o mesmo teor, o amor, né, sabe? Sempre voltadas ao amor, a você se voltar para o bem, a você fazer o bem para as pessoas, quer dizer, tudo aquilo que Jesus ensinou, parece que eles têm, pode ser, porque como ali a palavra inusitada, não sei se vocês olharam ali, né, que as criaturas intermediárias, elas foram criadas de uma maneira muito, muito extraordinária e inusitada, o livro fala, né, e como nós somos um planeta experiencial, muita coisa pode acontecer que a gente não entenda, e como o Neemias falou, pode ser trabalho dessas criaturas, lógico, com a permissão dos Melquisedeques, com a ajuda dos nossos serafins e tudo, mas elas estão trabalhando de alguma maneira, né? E se elas estão, elas acham que elas vão convencer as pessoas dessa maneira, quem somos nós para dizer outra coisa? Vamos saber no futuro se são elas mesmo, né? Eu só sei que, às vezes até eu digo, essa mensagem que estão colocando ali é sempre a mesma, né? Convertei-vos, né? Se dirijam, orem, se dirijam a Jesus, se arrependam dos pecados, e realmente, a gente está vendo que as pessoas precisam ouvir isso, né? Inclusive, tem pessoas que estão ignorando totalmente, sabe? Até os 10 mandamentos, como diz o Trigueirinho dizia, né? Se as pessoas vivessem os 10 mandamentos, já estariam muito bem. Muito bem, mas nem isso, né? E então é necessário que as pessoas, de alguma maneira, alguém alerte. Que quem está na igreja, quem está na igreja, mas e essas pessoas que não estão indo na igreja? Então, esses seres espirituais, eles vão achar uma maneira de alertar, né? Porque querem, afinal, que Deus quer que todos, e eles estão empenhados, os seres intermediários estão empenhados, que todos se salvem. Né? Eu penso assim que... Desculpa, Isabela. Pode falar, amada, eu já falei. Não, eu penso assim, existe uma hierarquia, Jesus está de olho, ele não abandonou esse planeta, ele é o Senhor deste mundo. Eu acho assim que tudo que acontece é por permissão dele, ninguém vai fazer nada sem ele não deixar, né? Então eu acho assim que esses seres devem obediência a alguém, eles não podem vir aqui também fazer o que eles bem entenderem, a anarquia que eles quiserem, né? Eu acho assim que Jesus continua administrando, né? Eu penso assim, alguns que se rebelaram contra ele também têm curiosidade de fazer o que bem entendem, mas eles são de alguma forma aí reprimidos. Eu acho que existe Os rebeldes foram aprisionados, né? Oi? Os rebeldes foram aprisionados. Os únicos que estão aqui é o Caligaço e o Daligaço. Mas por exemplo, quando você assiste lá
por exemplo, quando você vê lá um caso, que nem o ET de Varginha lá, que praticamente, a gente não viu, mas a gente vê que é o mais completo documentário que já foi feito sobre seres, assim, que de uma aparência, digamos assim, que a gente chama de demônio, diabo, assim, com um tipo de chifrinho, fedendo, né? Então, eu penso assim, que existem, por exemplo, assim, os seres, eles podem ser até não rebeldes, mas eles têm livre-arbítrio. Não, mas olha, eu vejo uma distância enorme entre a figura desse suposto ET de Varginha, porque eu não acredito, inclusive, mas entre uma criatura intermediária, que é um ser semi-espiritual e que, por exemplo, consegue se locomover sem nenhum mecanismo, ele se locomove a uma velocidade 2 vezes a velocidade da luz. Não, isso é então verdade. Então não é um bichinho que fede, que... Tá, mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, eles podem estar num planeta perto, eles podem estar até na Lua, a gente não sabe, são outros seres. Mas aí você está falando... Eles não são da ordem espiritual, que precisa de atravessar o tempo e espaço numa magnitude assim, que a gente nem faz ideia, mas eu estou dizendo, nas cercanias aqui, ou mesmo até, sabemos, lá dentro do planeta, a gente não sabe. Então nós estamos falando dos seres intermediários, né? Aí a gente entrou na questão dos ETs, porque eu acho que os seres intermediários, eles são seres, como eu disse, semi-espirituais. A gente não sabe exatamente a forma, a figura, por exemplo, a estatura, o livro não fala. Mas não tem relação com essas figuras que a gente vê na ufologia, de ET, de ser que é capturado, que pega nave e faz autópsia de supostos corpos alienígenas. Eu não consigo fazer nenhuma conexão das criaturas intermediárias com esse fenômeno aí. Até então, a gente não tem nada comprovado, a gente tem os teóricos, né? Mas é a mesma coisa, Neemias, quando a gente vai tentar explicar para alguém aquela parte do livro de Urântia que fala que existiam depois alguns seres lá da raça... desculpe lá, que eles tinham filhos invisíveis. São seres intermediários, estamos falando disso. Mas daí é invisível para quem? Para o ser humano. Para nós. Porque eles não são materiais, eles são moronciais. São seres que existem entre uma realidade material e a realidade espiritual. Isso é numa determinada época. Mas eles existem até hoje, Seres intermediários não morreram. Até hoje, mas daí eles continuam se procriando? Não. Então. Não. Eles são aqueles que nasceram lá e estão até hoje. Os primários existem há 500 mil anos, e aí houve a rebelião há 200 mil anos, os rebeldes foram presos, restam aqui os leais. Os secundários são aqueles que vieram na época de Adão e Eva, são netos de Adamson e Rata. Justamente. E eles deram origem a 1980, parece, e aí acabou. 1984. Sim, mas, por exemplo, eu considero assim que eu acho que o livro de Urântia não é um livro fechado, que eu vou lá e alguma coisa, por exemplo, depois de 1934, alguma coisa continuou acontecendo, ela não se fechou ali. Pode ter, por exemplo, assim, foi enviado tal coisa, mas a gente não sabe os planos de Micael. Eu entendo, eu também concordo que o livro de Urântia não é 100% do conteúdo. O livro de Urântia é só a ponta do iceberg, e é um conteúdo relativo, claro. Agora, se a gente deixar essa porta aberta, qualquer coisa pode entrar, e esse é o grande risco que a gente tem. Eu não posso considerar que o livro de Urântia, por não ser absoluto, eu posso inserir qualquer informação nele. Esse é um risco muito grande. Então, a gente precisa se ater às 4 linhas, porque é o que nós temos de segurança.
o resto fica no campo das conjecturas. Por isso que eu sempre digo, olha, o livro Durante não fala isso, é uma conjectura minha. Entendeu? Então a gente fica nesse campo da imaginação. Mas realmente, o livro Durante não fala tudo. Mas se a gente abrir essa porta, aí a gente vai começar a trazer teorias espíritas, teorias ufológicas, a gente vai trazer Confederação Intergaláctica, a gente vai começar a trazer de tudo e colocar aqui dentro. E aí a gente corre esse grande risco de fazer considerar como verdade aquilo que não está dentro da revelação. Eu gostaria de colaborar. Eu concordo com você, Neemias, porque, primeiro, o livro não é dos humanos, não foram os humanos que escreveram. E se parou até 1935, é até 1935. E o que vem daqui para frente, certamente, em algum momento, eles vão registrar e eles vão trazer mais conhecimento. Eles que vão trazer. Nós até podemos viajar nessa questão intergaláctica, mas fora do livro. Mas o livro é o livro. Tem o começo, primeiro documento e o último documento. Ele é a quinta revelação. Então, nós tivemos outras 4 e provavelmente teremos a 6ª, 7ª, 8ª e o conhecimento não para, né? De acordo com que a humanidade vai se tornando cada vez mais preparada, vai ampliando a sua concepção, a sua capacidade de entendimento, a gente vai recebendo mais informação. É que esse negócio da ufologia, tem muita ufologia séria, mas tem muita coisa aí que não dá, sabe? O pessoal começa a extrapolar, né? Já existe um catálogo, assim, de todos os tipos de ETs que existem, os reptilianos, os sem nariz, os sem orelha, não sei o quê, tem todo tipo. E aí, a gente não tem um limite de até onde a gente pode chegar com essas teorias. Agora, na verdade, o limite que é proposto é o seguinte, eu preciso ver para crer, mas você que viu e creu, você está supostamente falando uma coisa. Eu acho que a gente também tem que, não seria pela fé, mas pela razão, a gente também tem que acreditar no que outras pessoas também possivelmente tenha visto, você entendeu? Porque senão a gente risca toda a possibilidade. Eu posso duvidar, eu posso querer pela ciência compreender uma coisa, mas há coisas que realmente hoje em dia acontecem que ou você diz assim, ou eu acredito, ou eu não acredito, e não tem um ponto intermediário. Entendeu? Sim, se eu pegasse, por exemplo, a parte do livro Durante, que conta a história dos intermediários lá, se eu pegasse isso isoladamente e lesse, eu ia sorrir e falar assim, é uma bela ficção. Eu confesso que aquilo ali parece fantástico demais para mim, para minha mente, né? E eu enquadraria como ficção facilmente. Por que eu decidi acreditar nessa história? Porque ela não veio sozinha. Ela veio com todo um cabedal de história que, para mim, é irrefutável. Então, eu sou obrigado a engolir a história dos intermediários, porque o livro Durante não é só a história dos intermediários. Ele traz um cabedal de informação que eu olho para aquilo tudo e falo assim, o homem não poderia criar isso. Então, eu sou obrigado a acreditar nessa outra parte também. Apesar de ser fantástica demais, para mim, de início, mas eu decidi acreditar. Mas quando eu pego isoladamente essas outras teorias, eu não tenho todo esse cabedal que vem junto, que seja um conteúdo irrefutável para mim. Eu consigo refutar aquilo, assim, isso é invenção. E aí fica difícil de acreditar. Agora, se algum dia eu tiver uma experiência, aí não existe nada que supere uma experiência pessoal. Uma pessoa que passou pela experiência, viveu aquilo, enxergou aquilo, viu, ela vai criar um conceito daquilo e vai tomar aquilo como verdade. Mesmo que talvez a explicação que ela encontrou não seja a real, né? Então, às vezes, pode ser, por exemplo, igual eu falei, se os seres intermediários conseguem viajar a velocidade 2 vezes a velocidade da luz, né? Então, eu fico imaginando se esses seres têm tecnologia de 500 mil anos no passado, nossa tecnologia tem quantos anos? 100, 200 anos? Eles têm 500 anos de acúmulo de tecnologia.
Imagina o que eles não são capazes de fazer com tudo que eles conhecem, com tudo que eles têm de né, know-how ao longo desses 500 mil anos. Então, essas brincadeiras que eles fazem de luzes no céu, acho que só pode ser para chamar atenção. Eu acho que não tem outra coisa, né? Não tem, assim, um objetivo a não ser chamar atenção e falar, olha, nós existimos, nós estamos aqui, vamos aparecer cada vez mais. Aí, uma hora vocês vão ter a oportunidade de nos conhecer, talvez. Mas é só um chute, né? Bom. Não, mas a prova de que eles estão trabalhando é que o planeta ainda não foi para o espaço. Ainda não conseguimos destruir o mundo, né? Então, não conseguiu, porque tem tudo para, né? Tudo para. É. E se estourar uma, estoura todas. Então, eu fiz uma aula, não sei se foi uma aula ou foi uma palestra algum dia, que eu fui investigar esses eventos em que quase ocorreu uma guerra nuclear. Estivemos na iminência de uma guerra nuclear. Teve um caso, por exemplo, que os alarmes americanos detectaram 23 ogivas russas vindo em direção aos Estados Unidos. E aí foi aquela loucura, assim. E se não fosse por um momento de pensar frio e calma dos líderes ali, vamos dizer assim, né, que tinham o poder de revidar, eles poderiam lançar ogivas contrárias também. E aí depois chegaram à conclusão que era um erro do sistema, que não tinha ogiva nenhuma sendo lançada contra os Estados Unidos. Mas se ele tivesse o dedo nervoso, o que teria acontecido? Né? Então, assim, parece que alguém faz alguma coisa para impedir que essas coisas aconteçam. Casos assim de ogiva nuclear cair de uma determinada altura, bater no chão e não explodir, coisa assim, que tinha tudo para acontecer, destruir uma cidade inteira, praticamente. Já teve casos de apertar o botão e aí o sistema não responde. Então, mas tem filmagem realmente verdadeiras, irrefutáveis, né? Segundo os cientistas, que alguma coisa foi lá e desligou com raio laser, realmente. Então, eu acredito que tenha sido os seres intermediários, porque quem mais seria? Porque eles são os habitantes do planeta. O livro de Dante diz que os seres habitantes, nós estamos estudando isso, inclusive, na escola, os cidadãos permanentes, né? A aula passada, o Jorge Teco falou sobre isso. Quem são os cidadãos permanentes do planeta Terra? São as criaturas intermediárias, elas vivem aqui desde há 500 mil anos, as primárias. E eles estão aqui, e vão continuar aqui. Então, se tem alguém que torce para que esse mundo dê certo, são eles estão trabalhando nesse sentido. A gente, aqui é só um planeta, vamos dizer assim, é só um ninho, né? A gente nasce aqui e parte, e vai para a nossa carreira ascendente. Mas eles continuam aqui desde esse tempo todo. Então, eu acho que eles trabalham nesse sentido. Mas parece que eles não interferem mais em razão da nossa vontade. Eles precisam respeitar o livre-arbítrio, né? Então, eu acho que eles só interferem quando é uma questão de sobrevivência planetária, de salvar o mundo, tipo algo assim. Eles não vão ficar assim interferindo. O livro fala que, por exemplo, individualmente, uma pessoa só vai sofrer esse tipo de interferência se, de repente, essa pessoa é uma pessoa chave para, sei lá, para uma realização planetária. Então, um reservista do destino? Um reservista do destino, alguém assim, pode até sofrer uma proteção no sentido material. Mas, de modo geral, o anjo da guarda não nos protege contra acidentes, não arruma casamento, não evita acidente, não dá emprego. O trabalho deles é proteger a alma do cidadão, né? Porque o que importa para nós é a nossa realidade cósmica. Essa vida material aqui é só um lapso, né? Mas quando se trata de um planeta inteiro e de bilhões de anos de existência e tanta coisa foi feita para que o planeta chegasse ao ponto que está, nós estamos aqui, sabe, considerando o que a gente já viveu, estamos mais próximos da era de luz e vida do que do início. A gente está quase chegando
né? Nós temos uma revelação como essa exatamente para nos dar esse último empurrãozinho aí, né? Talvez mais uns 1000 anos a gente consiga chegar lá. Para um planeta que tem 4,5 bilhões de anos, para uma humanidade que tem 1 milhão de anos, então, faltando 1000 anos para a luz e vida, eu acho que os intermediários não vai deixar que um idiota, aí, louco qualquer, um Putin da vida, né, vai lá e aperta um botão e destrua o planeta. Então, eu acho que nesse sentido eles interferem, para proteger o mundo. Concordo. Eu não sei, não. Eu acho que depende da humanidade. Se depender da gente... Da vibração da humanidade. Porque eu falo uma coisa, mas eu vibro outra. E o universo escuta, é a minha vibração, não o que eu estou falando. Quer dizer, ele escuta o que eu estou falando, mas a minha vibração, as minhas frequências, o meu ritmo é o que ele ouve. Pelo menos até onde eu estudei. Mas está cada vez melhor. Apesar de tudo, a humanidade está evoluindo. Lógico, às vezes dá um passinho para trás, né? Mas a humanidade está evoluindo. As guerras diminuíram, não tem tanto. Mortalidade infantil diminuiu bastante, as doenças diminuíram bastante. Então a gente está evoluindo. A violência diminuiu bastante. E desde a década de 70, nós estamos recebendo um excesso de luz do sol, cada vez mais. Os nossos corpos estão sendo mais refinados e nós estamos nos tornando mais sensíveis. A nossa geração já recebeu isso, né? E também o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, ele foi alterado mais para essa parte da frente, principalmente as crianças que já estão nascendo com isso ativado, e a gente não, a gente ainda vai, a minha geração escolhe se vai ativar isso aqui ou não. Mas eles não, segundo os cientistas, eles já estão nascendo com isso ativado, né? Então, eles estão vindo altamente sensíveis. Eu mexo com essa parte, com terapias, e eu percebo essas pessoas altamente sensíveis, perceptivas, as pessoas buscando mais o autoconhecimento, essa sensibilidade muito aguçada, e que as pessoas não sabem, muitas vezes, lidar com isso, sabe? O nosso corpo já está alterado, biologicamente. E o nosso planeta também com esse excesso de luz. E segundo os cientistas, essa luz que interferiu na nossa questão biológica. Mas deixa eu fazer só um comentário aqui, Helder. Você no escuro ficou belíssimo. O seu rosto, parece um quadro pintado. Você colocou a luz numa posição que ficou muito belo, parece um quadro, e deixa o seu rosto à mostra, sabe? Você está todo no escuro e o seu rosto está muito bonito, o seu rosto. E outra coisa, eu agradeço, Isabela. Nossa, eu acho que você está precisando de um oftalmologista. Parece que o seu rosto está pintado. Parece que o seu rosto está pintado, sabe? E outra coisa, o seu nome é Helder. De quê? Meu nome inteiro é Lucélio Helder Querubim. Ok. Eu ia chamar atenção para isso. E outra coisa, nada é por acaso, viu, Helder? Seu nome não é de Obrigado. Muito lindo, tá muito lindo. Eu achei. Eu Mas gosto porque eu tô aqui, é que eu tô aqui e daí eu não gosto muito dessa luz do teto, que é muito, muito forte. E eu fico aqui na minha cama, mas eu tô rodeado de companheiros aqui, olha aqui, ó. Por isso que às vezes eu sumo, porque eles pulam aqui em cima, correm, e daí eu tenho que... Não, mas tá mesmo. Muito bonito. Muito mesmo. Obrigado. Já são 10 horas. Obrigada, gente. Obrigada, Lília. Muito obrigada. Muito obrigada, Lília. Tchau, tchau, gente.
Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a Em todos. paz.